Estamos juntos para discutir mais um tema sobre direito imobiliário. Sejam todos muito bem-vindos. Separei hoje um caso, um estudo de caso, a respeito de uma decisão do STJ que repercutiu em algumas notícias e acaba sendo interessante para a gente revisar, né, um dos pontos de litígio que são muito frequentes na retomada de imóveis, em diversas circunstâncias, que é o chamado direito de retenção. A chamada da nossa aula é o seguinte: o direito de retenção, uma garantia que se dissolve com um despejo. Então, o direito de retenção, ele se dissolveria com o despejo. Esse é o questionamento, essa é a proposta de questionamento, e baseado num julgado que foi divulgado do STJ, que está identificado pelo recurso especial número 2.156.451, tá? Vou repetir, 2.156.451, advindo do Mato Grosso. Então, vamos lá conversar um pouquinho a respeito desse tema. Eu vou iniciar apresentando o caso que foi submetido a julgamento. Na verdade, eu vou começar falando sobre como a notícia foi divulgada, no primeiro momento. Então, essa notícia foi divulgada em repercussão de noticiários, em mídia, e vou fazer alguma observação sobre ela, vou apresentar o caso concreto, na sequência vou apresentar a solução que foi dada pelo STJ e também vou aproveitar para tirar algumas lições a respeito desse tema e revisar algumas definições a respeito do direito de retenção. Por fim, vou passar para vocês uma lista de tipos de contratos que geram o direito de retenção e outra lista de tipos de contratos que excluem o direito de retenção, para a gente também dar uma ampliada no repertório, né? A gente vê como tem muita coisa para ser dita sobre isso. Então, essa é a proposta de hoje, pessoal. E começo, então, trazendo para vocês a manchete. Então, a manchete foi mais ou menos a seguinte, aquela que chama a atenção de todo mundo, né? A manchete é a seguinte: arrendatário rural com direito à indenização. Então, ele teve reconhecido o direito à indenização. Então, arrendatário rural com direito à indenização por benfeitorias não pode exercer retenção. Pois bem, colegas, essa é a parte da manchete em letras garrafais que chama a atenção. E quando a gente lê esse tipo de notícia, dá uma ideia, pode transmitir uma interpretação, é legítimo que transmita uma interpretação, talvez de propósito, para gerar um gancho e uma curiosidade, mas que quem fica, como eu sempre costumo fazer aqui para vocês, fica a indicação de que a gente, quando tem interesse, não fique na manchete, a gente aprofunde e vá verificar o que foi julgado de verdade, porque a manchete ela não dá o contorno, as nuances e o contexto. Então, a dica é essa, eu sempre repito. Então, em manchetes, a nuance e o contexto são mais importantes do que a manchete. A manchete é o gancho que gera a curiosidade. Tanto que 99% das vezes que eu vou ler uma notícia jurídica da área do direito, que me chama a atenção com o gancho da manchete, 99% das vezes, meu sentimento é o seguinte: curiosidade, leitura da manchete. Quando eu aprofundo a matéria, me vem a seguinte sensação: tá, agora eu entendi. Então, esse é o contexto e a nuance do caso, né? Então, o contexto e a nuance do caso, eles têm essa capacidade de nos produzir, então, uma melhor compreensão, certo? Pois bem, é mais ou menos o que aconteceu aqui. Qual que seria, então, a interpretação legítima, porém equivocada, de quem lê essa manchete, corre os olhos rapidamente e fica com ela guardadinha aqui no nosso mental? Que o STJ, então, ele teria negado o direito de retenção, né, que é um direito tanto previsto no Código Civil quanto previsto no Estatuto da Terra.
certo? Então, o sentimento que dá é isso. Poxa, foi reconhecido o direito de indenização por benfeitorias, porém, houve uma negativa ao arrendatário do seu direito de retenção, certo? Pois bem, agora vamos aprofundar o caso, muito rapidamente, tá? Para vocês verem como não é nada disso. O que aconteceu foi que, nesse caso, do recurso especial 2.156.451 do Mato Grosso, ele envolvia um litígio decorrente de um contrato de arrendamento rural de longa duração, que se estendeu por 15 anos. Tá? No cenário inicial, no término desse contrato de arrendamento, os arrendadores, eles manifestaram a sua intenção de retomada do imóvel, e o ponto central do desentendimento surgiu da falta de acordo sobre a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que os arrendatários alegavam que tinham realizado nesse imóvel. A cronologia dos fatos do processo, ela é mais ou menos assim, os pontos principais aqui. Então, no dia 15 de maio de 2018, né, diante dessa impossibilidade de um consenso sobre as indenizações das benfeitorias, os arrendatários entraram com uma ação de despejo, os arrendadores entraram com uma ação de despejo contra os arrendatários para reaver a posse do imóvel. No dia 19 de junho, então, um mês depois, meio que em resposta a essa ação, os arrendatários, então, propuseram uma ação declaratória do direito de retenção do imóvel rural, combinado com um pedido de indenização das benfeitorias e accessões que tinham sido realizadas no imóvel. Essa ação tinha o objetivo de garantir tanto a permanência no imóvel, até que fossem indenizados pelas melhorias, quanto também consolidar esse direito às benfeitorias, a indenização das benfeitorias. Então, comprovar o preço e também o direito sobre essa indenização. Então, indenização, retenção. Esse é um primeiro ponto que eu queria destacar com vocês aqui para a feição técnica da questão. No dia 17 de julho, então tá rapidinha essa ação, no início delas são rápidas, o juízo de primeiro grau deu uma liminar de despejo, tá, dando 15 dias para despejo forçado. No dia 20 de agosto, em cumprimento a essa ordem judicial, o oficial de justiça certificou que a área tinha sido desocupada, então, pelos arrendatários, menos lá uma casinha de um gerente, que eles, em comum acordo, acabaram definindo que o gerente podia ficar lá até que fosse resolvido com os proprietários essa situação específica ali, que não teve importância, então, no caso. Então, a posse foi efetivamente perdida pelos arrendatários no dia 20 de agosto de 2018, tá bom? A sentença que foi proferida depois, colegas, o juiz de primeiro grau, ele reconheceu que, de fato, tinham as benfeitorias indenizáveis, porém, ele negou o direito de retenção, dizendo o seguinte: olha, como vocês já entregaram o imóvel, seria muito tumulto processual botar vocês dentro do imóvel depois de tanto tempo, já que ficou na sentença que foi definida, então, o direito de indenização. No acórdão do tribunal, manteve a sentença, considerando a mesma questão. E aí foi para o recurso especial, então, junto ao STJ, em que se alegou a violação, né, do dispositivo do Estatuto da Terra, que previa o direito de retenção diante do reconhecimento do direito à indenização. Bacana? Pois bem, o que aconteceu, então, lá no STJ? O que aconteceu aqui? Os recorrentes, eles alegavam o seguinte: puxa vida, quando a lei prevê o direito de retenção diante do direito de indenização, né, por benfeitorias, não existe na lei dizendo que não se aplicaria o direito de retenção por tumulto. Logo, não teria um respaldo legal. Então, essa alegação de que traria um tumulto não seria suficiente para afastar o direito de ficar no imóvel até receber a sua indenização. Os recorridos, por outro lado, defendiam a manutenção, então, desse entendimento. Pois bem, agora vamos para a análise técnica. Eu até concordo também com esse argumento de que tumulto não seria um argumento razoável
né, para a gente, digamos assim, não seria um argumento jurídico, né, suficiente para afastar o direito de retenção. Porém, na relatoria da ministra Nancy Andrighi, nesse recurso especial, ela trouxe outros elementos que daí sim convencem da correção da aplicação desse caso. Olhem o seguinte, o que ela diz? O direito de retenção, ele é uma prerrogativa do possuidor de boa-fé. Tá? Então, o primeiro conceito aqui para a gente separar. O possuidor de má-fé não tem direito de retenção, certo? Não importa o que ele tenha feito de acessões ou de benfeitorias. Então, o direito é para o possuidor de boa-fé. Ponto. A perda da posse, sim, esta sim, inviabilizaria o direito de retenção. E por um motivo bem simples, mas que me parece mais razoável do que a simples observação, né, da alegação de tumulto processual, de tumulto, naquele caso ali, conforme as instâncias inferiores. Pois bem, é que o artigo 1223, ele diz o seguinte, que perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem. Então, você deixa de ter a posse quando cessa, mesmo que contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem. E lá na previsão do artigo 95, inciso 8 do Estatuto da Terra, que trata do direito de retenção, ele fala que o direito de retenção, ele dá mediante a garantia da continuidade da posse. Este foi o ponto que foi, digamos que o cerne, a ratio decidente do julgamento da ministra relatora. Então, ela foi lá para o direito de retenção e observou o seguinte, que o direito de retenção, ele é um direito de continuar na posse. E aí, com base nisso, eu diria até que a obter dicta da questão, aquilo que foi dito a mais sobre o tumulto, faz mais sentido jurídico. Por quê? Porque é diferente você dizer não vou dar um direito porque isso causa confusão, parece uma opinião, não parece um fundamento jurídico. É diferente da interpretação que a ministra trouxe, que vai ao encontro dessa percepção comum, mas vai ao encontro de outra maneira, de uma maneira um pouco mais científica, dizendo o seguinte, que o direito de retenção, ele se dá com a continuidade da posse. Pois bem, agora vamos organizar isso de modo que a gente possa aproveitar as lições deste caso, tá? Aproveitar o máximo possível as lições desse caso. Colegas, direito de indenização por benfeitorias, o direito material à indenização por benfeitorias é uma coisa. O direito de retenção para receber a indenização é outra coisa. Eles estão, digamos assim, relacionados, mas não existe necessariamente uma interdependência entre eles. Isso é um ponto bem interessante da gente observar. Então, olhem só, o direito à indenização, ele decorre da demonstração das despesas que a pessoa teve em construir acessões, reformar acessões, edificações ou quaisquer outros tipos de acessões que estão integrados no imóvel, certo? Então, eles estão integrados no imóvel. Então, este direito de indenização é quando você demonstra que você fez benfeitorias úteis ou necessárias, né? As voluptuárias têm que ser autorizadas previamente. Então, existem as úteis, né, que são aquelas que vão tornar o imóvel mais valioso, tá? Então vão aprimorar a sua utilização. As necessárias são aquelas que são imprescindíveis, né, para que o imóvel cumpra com a sua função, certo? Então temos as úteis, temos as necessárias, as duas, não importa muito se a gente tem dúvida se uma benfeitoria é útil ou se é necessária, porque as duas dão direito à indenização, certo? Pois bem, este direito à indenização não se perde. Quero deixar bem claro isso. Nesse recurso especial, ficou confirmado o direito à indenização. Tá, Rafael, mas e a retenção? Bom,
A retenção, colegas, a retenção, na realidade, o que ela é? E isso a relatora do caso fez questão de demonstrar a distinção entre os direitos. Isso é a lição que, para mim, é a melhor, é a mais útil aqui para fortalecer a nossa compreensão sobre esse tema. Ela fez questão de separar esses direitos para dizer o seguinte, que o direito à indenização, né, ele é autônomo e distinto do direito de retenção. E que, na verdade, o direito de retenção, ele é um tipo de garantia, ou, na verdade, um tipo de coerção, de medida coercitiva para estimular o proprietário a indenizar quem está saindo da propriedade. Então, o direito de retenção nada mais é, colegas, do que uma medida jurídica, né, ou um mecanismo de coerção, de estímulo forçado para que o proprietário indenize. E ele é muito útil, tá? Ele é muito útil, de fato, né? Porque vocês raciocinem o seguinte, considerando que o objetivo final de todo o direito é garantir a paz social e que todo o litígio é um momento de desinteligência ou desacerto, digamos assim, né? Considerando que o litígio ele sempre vem com um desassossego social entre dois privados, aqui no caso. Considerando isso e que o objetivo do direito é a paz, ou seja, é buscar uma boa solução, é meio que evidente que o direito de retenção ele contribui para a solução global da questão, certo? Por quê? Porque imagina que a gente permita o despejo e tem um valor importante de benfeitorias para serem indenizadas, e isso fique para depois, ou seja, nós teremos restabelecido a posse para o proprietário, mas fica ainda um problema a ser solucionado, compreendem? Então, isso gera um prosseguimento da discussão que não é legal, porque significa que a gente vai continuar com um problema na nossa mão. Então, nessa linha de raciocínio, é que a lei diz que a retenção garante a continuidade da posse. No nosso caso concreto, houve uma liminar. Qual que deveria ser a postura do arrendatário? O arrendatário, ao invés de cumprir esta liminar, ele deveria ter corrido desta liminar e demonstrado a verossimilhança do seu direito de retenção, na verdade, do seu direito de indenização. A despeito dessa evidência, ou seja, uma vez que não houvesse, que o arrendatário não tivesse uma evidência clara, uma evidenciação da verossimilhança do seu direito, pode ser que tenha sido ocorrido isso, ou pode até o juiz de primeiro grau ter errado ao considerar liminar de forma abrupta, não importa, mas uma vez que ficou consolidada a retomada da posse pelos proprietários, o que aconteceu? Se esvaziou o motivo pelo qual existe o direito de retenção. Ele parou, então, de ter uma função para o caso, né? E aí segue um processo comum de cobrança. Pode acontecer isso, Rafael? Pode. Pode acontecer que o arrendatário não queira confusão, ou seja, que ele queira resolver sua vida e sair, entregar a posse e só ficar esperando para receber aquilo que ele é de direito. Pode acontecer. Mas também pode acontecer que o arrendatário tenha a convicção de que, enquanto ele permanecer na posse do imóvel, ele vai tornar mais rápido o acesso à sua devida indenização. Então, os dois perfis de clientes, né, nós podemos ter. Tanto aquele que tem esse perfil de utilizar todas as estratégias e mecanismos à disposição para tornar mais rápida a sua indenização, quanto aquele que quer sair fora do imóvel. O que nós, como advogados, temos que saber? Nós temos que saber que a posse é relevantíssima para a rápida solução do caso, porque sem a posse, você perde justamente a pressão do direito de retenção.
Esse é o ponto. Então, nós estamos tratando aqui de estratégia jurídica, fundamentalmente de estratégia jurídica. Voltando para a manchete, está certo dizer que o arrendatário rural não teve o direito de retenção? Está certo aquela interpretação inicial? Não, está correto. Continua valendo tudo que a gente sabe sobre direito de retenção. Contudo, uma vez que o arrendatário não preservou, não lutou para preservar, ou não teve sucesso na preservação da sua posse, o que aconteceu? Ele perde o mecanismo, a possibilidade de usufruir, de utilizar desse mecanismo, que é o mecanismo de pressão, que a gente chama de direito de retenção, que é de reter o imóvel, ficar em cima do imóvel. Esses tempos eu atendendo um cliente, me chamou muito a atenção que ele está num litígio de propriedade, na verdade ali não é de posse, ali é discussão sobre propriedade, porque envolve aquisição, mas me chamou muito a atenção a consciência desse cliente, porque em dado momento ele teve que fazer uma limpeza no imóvel que foi bem elevado o custo dela. Teve um custo de uns 40 mil reais para fazer a limpeza e que era obrigatório por determinação do município. E ele fez isso, mesmo tendo sobre ele o risco da perda do direito aquisitivo, porque isso está em discussão lá. E aí foi comentado em reunião com ele, alguém disse a ele por que ele não abria mão de se responsabilizar por essas limpezas e por esses cuidados, uma vez que não está certo que o direito dele vai ser confirmado pelo tribunal. Falta ainda uma sentença confirmatória, ao contrário, ele até está com muitas dificuldades no processo. E ele, muito consciente, respondeu que não, que ele entendia que enquanto ele mantivesse a posse, o direito dele seria mais forte na sua defesa, se sentiria mais forte na sua defesa. Isso foi uma intuição dele, mas veja que a sua intuição não está desassociada da lógica por trás da lei. Então, veja que a lei não nasce do nada, né? A lei, ela nasce de um conhecimento sobre o que acontece na vida real. Então, veja que interessante, isso me chamou a atenção, eu fiquei pensando sobre isso, como a intuição, às vezes, das pessoas, às vezes não tem nada a ver, às vezes as pessoas têm um entendimento completamente contrário ao seu direito, às vezes até falam coisas que seria contrário ao seu direito, e é por isso que precisam de advogado. Em outros momentos também, é interessante ver como a pessoa tem uma intuição que confirma aquilo que está previsto em lei. Pois bem, colegas, dito isso, então, separamos direito à indenização, que não se perde, mesmo que se perca a posse, tá? Não se perde. O direito de retenção, que seria um direito a pressionar pelo pagamento dessa indenização. Então, o que a pessoa perdeu ali foi o direito de pressionar pelo pagamento da indenização por ter perdido a posse, por não ter lutado para manter a continuidade da posse. E uma vez que a entrega do bens ocorreria de qualquer maneira, vamos raciocinar agora para confirmar a lógica do acórdão, os fundamentos do acórdão. Pensem comigo o seguinte, uma vez que a retomada do imóvel é um líquido certo, ou seja, a pessoa teria, o proprietário teria sim esse direito da retomada do imóvel, o que restou foi uma dívida de natureza indenizatória para com o arrendatário. E não faria sentido, depois que o arrendatário perdeu a posse, recolocá-lo no bem, porque daí ele não teria mais uma posse de boa-fé, não preencheria os requisitos da posse de boa-fé. Por que não preencheria os requisitos, Rafael, se ele tem direito de retenção? Pela seguinte situação, ele também não tem mais o título no qual ele se baseava para manter, que era o arrendamento já foi resolvido, já foi desfeito, o contrato de arrendamento não está mais em vigência, então ele não teria mais como ostentar, justificar essa posse de boa-fé. Foi isso que foi considerado, então, aqui, para fins de decisão, fundamentação jurídica. Algumas sugestões, dito isto, então, bem compreendido o caso e os seus fundamentos, separando a manchete dos fundamentos jurídicos, compreendendo os fundamentos jurídicos, distinguindo, então, indenização por benfeitoria de direito à retenção para receber a indenização por benfeitoria. Feita esta distinção, espero que clara,
Eu separei aqui também algumas sugestões de abordagem que são relacionadas a este caso, para a gente poder aproveitar algumas lições desse caso. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos trazer agora para a lei do inquilinato, cujo direito de indenização às benfeitorias está lá no artigo 35 da lei do inquilinato. Pois bem, importante a gente pontuar, até para quem quer lidar com o direito de retenção, que teve a súmula do STJ, no enunciado 335, ela relativizou ainda mais do que nesse julgamento aqui do STJ, o direito de retenção, porque no julgamento do STJ eu não diria que ele foi relativizado, porque na verdade o que houve foi uma interpretação da falta de continuidade da posse, e por isso, então, a retenção teria sido perdido o seu escopo, perdido a sua função. Agora, o STJ já se posicionou também nesse enunciado 335, daí sim, relativizando o direito de retenção, no sentido de que ele pode ser renunciado, tá? Então, o que diz lá a súmula? Diz assim, ó, nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, tá? Então, claro que existem casos concretos em que a gente verifica algum tipo de abuso, né? Eu mesmo já fiz aqui aulas discutindo aqui com vocês. Eu mesmo já dei uma aula que eu me recordo, de um caso em que foi construído um hospital e tinha uma série de circunstâncias ali de disputa entre o hospital, que era o inquilino, e o proprietário. Então, a gente sabe que algumas cláusulas, elas são interpretadas de acordo com o caso concreto, e pode haver, sim, algum tipo de abuso no caso concreto. Mas esta súmula é importante para a gente saber que o direito de retenção não é absoluto, tá? Então, que ele pode, sim, ser afastado, né, numa cláusula contratual, certo? Então, mais ainda, imagina, se no caso do arrendamento rural aconteceu isso, mais forte ainda a sua relativização. É como se o inquilino abrisse mão de um instrumento de cobrança, tá? É mais ou menos isso. Às vezes a gente lê en passant um contrato de locação e não se dá conta disso. Para quem faz o contrato de locação para o proprietário, às vezes isso também é uma questão importante, porque também existe o abuso do inquilino na alegação de benfeitorias que às vezes nem os valores são muito aquém daquilo que está sendo cobrado, né? Então também temos esse tipo de discussão. Então a pessoa foi lá e diz que botou uma parede de vidro, por exemplo, e alega que gastou 20 mil reais, e o proprietário diz, não, isso aí vale 2 mil reais. Então, quer dizer, para fins de abuso do direito de retenção, isso também pode acontecer, e aí essa cláusula passa a ser interessante para o proprietário, para que ele possa discutir com calma, né, sobre qual que é o valor real da indenização, sem perder, né, muito tempo com o seu imóvel ali, sem poder retomar o seu imóvel durante muito tempo, certo? Então, princípios que a gente aplicaria aqui nessa análise, né, seria a própria função social e equilíbrio do contrato, tá? Também um alinhamento, assim, melhor com essa proteção, então uma compreensão melhor do que significam essas proteções, elas vão nos facilitar na hora da gente tanto produzir um contrato, quanto fazer uma defesa técnica diante de um determinado caso concreto, tá? Outros pontos que eu separei aqui para esse terceiro momento da aula é o seguinte, alguns conceitos que são importantes para a gente firmar aqui como sendo essenciais para a gente poder não só compreender a matéria, mas também aplicar na prática, tá? Então, por exemplo, a posse, ela é um exercício de fato, tá? Então, isso está previsto lá no artigo 1196 do Código Civil. O que significa exercício de fato? A posse é estar. Então, não necessariamente é um documento a posse. Claro que a gente documenta a posse. Ó, entreguei a posse hoje, está documentado, maravilha. É essencial essa documentação. Tanto que num contrato de incorporação, a gente faz a vistoria e faz a entrega das chaves. O que é a entrega das chaves? A posse. Antes mesmo, às vezes, de estar liberado lá
o pagamento do saldo devedor pelo financiamento. Então, é muito importante a gente documentar a posse. Mas a posse é um fato. Tá? Então, tanto que ela pode ser uma posse direta, que é quando o proprietário mesmo está utilizando o seu bem, pode ser uma posse indireta, que é quando o proprietário entrega a posse para outra pessoa, no caso dos arrendamentos e das locações, certo? Então, ele vende, vamos dizer assim, para ficar mais claro, né? Ele vende fruição, ele vende a fruição da posse do seu imóvel por um tempo determinado, por um valor determinado, e a posse, pode ser de boa fé ou de má fé. Está lá no 1219, 1220 do Código Civil. Então, de boa fé é quando o possuidor ele ignora qualquer vício ou obstáculo para a aquisição plena dessa posse. Então, ele entende que ele recebeu a posse de forma justa. Né? Então, está aí. Não é violenta, não é clandestina, não é precária. Então, essa posse aqui, ela seria justa. Já a posse de má-fé, ela seria aquela que o possuidor tem ciência, tem um vício, um obstáculo que impede a aquisição. Essa seria a posse injusta. Então, ela pode ser tanto adquirida por violência ou por clandestinidade ou precariedade, que é o cara o posseiro que invade o imóvel. Então, esses conceitos são essenciais para a gente entender, fechar o contexto aqui do nosso estudo. E, por fim, colegas, eu fiz uma lista para vocês de tipos de contratos que podem gerar direito de retenção. Tá? Algumas coisas são até curiosas, né? A gente não costuma ver no dia a dia. Então, o arrendamento rural a gente já viu, está lá no artigo 95, inciso 8 da lei do Estatuto da Terra. A locação urbana também já vimos, está lá no artigo 35, tá? Com essa observação da súmula 335, nessa relativização, então, por renúncia. O comodato, tá? Então, o comodato também, ele gera direito a reembolso de despesas necessárias e urgentes e pode daí gerar uma retenção. O contrato de depósito também, para garantir as despesas de conservação do bem, ele também pode gerar uma retenção, tá? E deixa eu ver o que mais, casos interessantes, tá? Retenção por dívida de serviços, o hóspede e a bagagem, é um clássico, tá? Então, possibilidade de retenção da bagagem, no 1467 do Código Civil. A retenção por dívida de aluguel, tá? Então, também o proprietário pode reter as coisas, os bens móveis do inquilino, até que ele cumpra a responsabilidade, tá? Aqueles que guarnecem, né, o imóvel. A retenção do mandatário, o advogado, que, de repente, sobre documentos, também poderia invocar o artigo 681 do Código Civil. Então, as despesas que ele teve para exercer o mandato, ele pode reter, então, alguma documentação, algo que seja do outorgante, até que ele cumpra com a sua parte, tá? Não vou entrar em pormenores aqui, tá, colegas? Mas só para ter uma visão geral. Aí a retenção do transportador, tá? Também pode reter a carga para recebimento do frete. Cenários, então, que excluiriam os direitos de retenção, que são clássicos também, quando tu é meramente o detentor, quem detém o nome de outro, por exemplo, o hóspede, quando ele está num quarto de hotel, ele é só um detentor, ele não é um possuidor, tá? Então, o hóspede não pode ficar lá. O possuidor de má-fé, então, uma vez configurada a clandestinidade, né, ou algum vício, configura a má-fé, ele não tem direito de retenção, e benfeitorias voluptuárias também acabam não gerando o direito de retenção. Contrato com cláusula de renúncia, eu já mencionei para vocês isso. Uma vez que a gente perdeu, então, a posse, agora adicionamos a lista, com a perda da posse, passa a ser inútil o direito de retenção, porque se perdeu a posse. Foi o que ficou decidido aqui no recurso especial 2.156.405. Bacana, pessoal. Espero, então, que vocês tenham curtido. Valeu, pessoal. Muito obrigado, então, a todos. Um abraço. Tchau, tchau.